Em algum momento da sua vida, você com certeza já ouviu falar do maior traficante de drogas do mundo, Pablo Escobar, que ficou muitíssimo popular na década de 80 e até hoje o seu nome é tido como uma referência no mundo do crime. Ainda assim, muitas pessoas não têm a menor ideia de quem ele era, como vivia, quais eram seus luxos, propriedades e objetos de valor. Quer saber como ele vivia? Então continua assistindo o nosso vídeo para você ficar bem informado sobre tudo isso, pois nós reunimos tudo o que você precisa saber sobre Pablo Escobar e a sua vida luxuosa. Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira comigo. Assim era a vida luxuosa de Pablo Escobar. Quem era Pablo Escobar e como foi a sua vida? Pablo Emílio Escobar Gaviria, também conhecido como El Patrón, nasceu em 1º de dezembro de 1949 na Colômbia e ficou conhecido mundialmente como o Senhor da Droga, por conta da sua alta distribuição de cocaína nos Estados Unidos e em outros países ao redor do mundo. Ele iniciou a sua carreira no crime com pequenas distribuições regionais, mas o chefe do cartel de Medellín não era apenas um dos homens mais poderosos do mundo, ele também foi considerado o homem mais rico do mundo durante 7 anos consecutivos pela Forbes, até que o seu reinado acabou em cima de um telhado. No ano de 1993, a Search Block, juntamente com a CIA, conseguiu capturar e executar o maior traficante já conhecido. Eles chegaram à sua residência em um dia após o seu aniversário, e enquanto ele tentava fugir pelo telhado, foi alvejado com uma única bala que entrou pelo seu ouvido direito e o matou instantaneamente. Até hoje, a sua morte ainda é um mistério, pois os seus parentes e familiares afirmam que a posição do tiro seria impossível para ser acertada de tão longe e que, ao invés de ter sido morto pela polícia, ele na verdade teria cometido suicídio para não ser preso novamente. Portanto, esse é um mistério que nunca descobriremos. Mas afinal, o que o homem mais rico do mundo era capaz de fazer com tanto dinheiro e tanto poder? Vamos ver o que ele conseguia comprar com tanta grana. Vale lembrar que, apesar de ter muito dinheiro e poder, ele precisava viver se escondendo e com medo de ser preso, pois estava sendo constantemente perseguido pelos órgãos policiais. Patrimônio de Pablo Escobar. Quando comentamos que ele era o homem mais rico do mundo, não estávamos brincando e nem aumentando o seu poder aquisitivo. Ele apenas era. A sua fortuna foi estimada em 30 bilhões de dólares pela Forbes no ano de 1989. E você pode ter noção do quanto o dinheiro valia naquela época? Ele ainda teria conseguido ter um pouco mais de dinheiro se não fosse as suas perdas, pois na época era comum guardar dinheiro fora de casa, principalmente se você fosse um traficante. Por conta do seu ofício, ele precisava esconder o seu dinheiro em paredes, tonéis e até mesmo enterrar, o que ocasionava perdas que, quando calculadas, ficavam em torno de 10% dos seus lucros, o que dava prejuízo de cerca de 2 bilhões de dólares por ano, causada por conta das infiltrações, ratos e até mesmo da falha de memória. Para você conseguir entender a quantidade de dinheiro que ele possuía, nós trouxemos uma comparação. Elon Musk da Tesla é um homem mais rico do mundo atualmente e conta com um patrimônio de 208 bilhões de dólares, vivendo em uma época em que o dinheiro vale muito menos que na época que Pablo Escobar era vivo. Ilha no Caribe. Com tantas pessoas atrás da sua localização, o que Pablo mais tinham eram locais para se esconder e, claro, não poderia de faltar uma praia particular para ele descansar com a sua família. A ilha, na verdade, era uma pequena cidade que contava com um pouco mais de 1000 habitantes e que prosperava apenas com agricultura e pesca. Isso tudo é claro, até a chegada de Pablo. Ao chegar na Isla Grande, Pablo construiu uma grandiosa mansão que, apesar de não possuir nem água e nem energia elétrica, não deixava a desejar. Apesar disso, ele não morava nesta primeira mansão por conta da proximidade com os moradores da cidade. Na verdade, ele construiu uma outra casinha bem pequena, que contava com nada mais nada menos do que 300 cômodos e ficava do outro lado da ilha. Para chegar até a ilha, ele precisava viajar de helicóptero e, para isso, usava um heliponto privativo que ficava bem no meio do jardim da sua mansão. Coleção de transporte. Desde o início da sua carreira, Pablo Escobar sempre foi marcado pelos seus luxos e pelos seus gastos. Ele possuía 15 aviões, 6 helicópteros e uma coleção incrível de carros, pois além de precisar se proteger da polícia e não ser localizado, ele precisava gastar o seu dinheiro por não ter mais onde armazenar. Dentre os carros que estavam em sua coleção, podemos listar Cadillac 1930. Não podemos negar que esse é um dos carros mais mafiosos e é possível ver ele em diversos filmes que envolvem tráfico.
O modelo atualmente pode ser encontrado na base dos R$400 mil, pois virou um clássico e não está mais na linha de produção. Curiosidade sobre o Cadillac é que até os dias atuais conta-se a história de que o carro teria sido comprado de um dos maiores chefes do tráfico dos Estados Unidos, o também famoso Al Capone. Mas boatos são boatos. Mercedes 300 SL Roadster. Um dos modelos mais famosos dos anos 70, a Mercedes Roadster também está fora da linha de produção, mas não saiu da lista de Pablo Escobar. Atualmente, uma 300 SL Roadster pode ser encontrada por R$3,2 milhões. Mercedes S600 Pullman. Essa já entra na categoria de carros mais longos, mas não deixa de ter o seu charme incrível. Custando R$5 milhões aqui no Brasil, a Pullman não era uma das favoritas do El Patrón. Porsche 356. Para finalizar, já que a coleção de Pablo é gigante, temos o Porsche 356, um dos mais bonitos na minha opinião. Atualmente você consegue encontrá-lo por R$600 mil. Mansão ou zoológico? Essa também deve entrar na lista de propriedades mais valiosas do El Patrón, afinal não é todo mundo que consegue comprar uma fazenda com um zoológico em seu quintal, e para aumentar um pouco mais o cacife, ele possuía rinocerontes, hipopótamos e girafas. A Hacienda Nápoles, como era chamada, foi comprada em meados de 1970 e tomada pelo governo depois de sua morte em 93. Depois de um tempo, a propriedade acabou sendo transformada em um parque temático que recebe 50 mil visitantes por ano. Submarino. Recentemente, no ano de 2018, a CIA conseguiu fazer mais uma descoberta sobre Pablo. A inteligência dos Estados Unidos encontrou destroços de um submarino que supostamente era utilizado para levar toneladas de cocaína da Colômbia para Porto Rico, onde a droga era distribuída para outros locais do mundo. Na época em que o submarino foi encontrado, acreditava-se que ele guardava pelo menos R$220 milhões, mas esse dinheiro nunca foi recuperado. Ainda assim, o submarino seria uma peça-chave para encontrar um tesouro enterrado de Pablo, com grande parte da sua fortuna. As investigações ainda não foram concluídas e não temos notícias sobre a situação. Casa Magna, que será transformada em hotel. E por fim, não menos importante, uma das mansões mais bonitas de Pablo Escobar, localizada em Tulum, no México, e que fica a apenas alguns metros da praia, será transformada em um hotel lindíssimo. Depois da sua morte, o governo acabou assumindo a posse de todos os seus bens e apenas agora eles estão sendo redistribuídos e transformados em outra coisa. A mansão Magna ficou abandonada por 14 anos. O hotel terá um investimento inicial de $100 milhões depois de ter sido comprado por 17,5 milhões e contará com 40 quartos, além de piscina, spa e lojas de grife. As suas diárias ultrapassam os R$2 mil. E aí, curiosos, curtiram o vídeo? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha, compartilhe pra geral e ative o sininho de notificações pra ficar por dentro de tudo que rola aqui no Uma Curiosidade. E que tal a gente fazer uma maratona curiosa? Tá aparecendo na sua tela 2 vídeos que recomendamos você assistir. E eu tô esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima!